nosso próximo palestrante. O que ele vai falar? Vamos fazer o seguinte. Ele está contando o seguinte, ó, como a competição entre empresas está aumentando cada vez mais, é fundamental entender os principais canais de comunicação digital. Essa próxima palestra vai trazer uma perspectiva nova sobre a forma como as empresas podem se posicionar na internet para melhorarem os seus resultados. Como ser relevante no universo digital vai ser apresentado pelo sócio fundador da Marque Consultoria SEO e Marketing Digital, que tem mais de 20 anos de experiência em publicidade e propaganda, especialista em marketing pela FGV. Vamos receber aqui o Leonardo Hauschild. Bem-vindo, Leonardo. Aqui está rolando um teste de altura. Quem passa por ali? Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer. Posso te dar um abraço? Bem-vindo. São todos seus e isso aqui também. Tá bom. Bom dia. Tudo certo com vocês aí? Muito legal o evento. Queria agradecer o convite, né? Estou muito honrado de estar participando do evento aqui. E vim trazer para vocês realmente como se destacar no meio digital, né? Queria rapidamente aqui fazer a apresentação. Isso vai passar. Não está passando. Não está indo? Estava desligado. Foi. Deu, estava desligado. Então, já fui apresentado, né? Mais de 20 anos em publicidade e propaganda. Já trabalhei nas mais diversas áreas, né? Tive agência de publicidade, ponto de venda, multimídia, tudo que vocês podem imaginar. E vou dar para vocês um contexto, né? Só para vocês entenderem um pouco também o porquê do digital, né? Vamos falar justamente de como usar o digital para ser uma marca relevante. E isso vai envolver muito posicionamento online, que vai ser relacionado com SEO, que é o foco dessa palestra. Queria comentar, né, para dar esse contexto, então, que eu trabalhei de 2006 a 2014 atendendo a Dumont. A minha agência ela fazia todo o trabalho de posicionamento offline da Dumont, a gente não fazia nada digital. Então, a gente fazia toda a produção fotográfica, né? Fotografamos mais de 30 campanhas com as tops nacionais, globais e tudo mais. E fazíamos muito investimento em PDV, né? Todo o material de loja, painel, toda a parte de revista, mídia. Investimos milhões na parte de mídia, né? E isso, aos poucos, né, depois do final desse projeto, começou a me incomodar um pouco, né? O que aconteceu, né? Eu, no final de 2014, voltei para o digital, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Tecnologia. E o digital, justamente porque nele a gente tem as métricas. A gente pode medir tudo o que está acontecendo, pode medir todos os investimentos que a gente está fazendo e realmente medir é a coisa mais importante de todas. A gente viu antes na palestra do Rafael um monte de ideia legal para serem feitas, muitas ideias muito bacanas, mas o que acontece? Se vocês não se aprofundarem nessas ideias e medirem realmente o que vai estar funcionando e o que não está funcionando para melhorar isso e otimizar isso, a coisa toda não vai funcionar. Eu volto então para o digital por um dos melhores caminhos, no meu ponto de vista, né, até por influência de um grande amigo, volto para ele pelo SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que seria a otimização para os mecanismos de busca, né? Mecanismos de busca, hoje o Google domina o mercado, ele tem mais de 90% de atuação, né? E a gente saber como é que o Google funciona hoje é fundamental para a gente conseguir ter mais destaque no meio digital. Tá? Então, a palestra ela vai ser muito baseada em cima do SEO e, eventualmente, pode ser que até pareça um pouco básica, tá? Mas, pelo contato que a gente tem com os nossos clientes, a gente sente que o básico não está sendo bem feito. Tá legal? A gente traz, então, né, vou trazer para vocês 10 dicas profissionais para se destacar no meio digital. E isso aí é o método marketing de posicionamento no Google, né, que a gente trabalha lá na nossa empresa, justamente para dar destaque para os nossos clientes. Esse aqui, então, é meu contato, né, caso vocês queiram compartilhar alguma coisa, fotografar, né, por favor, fiquem bem à vontade. No final, também, eu tenho um linkzinho para download da apresentação. E vamos lá. A primeira dica, que é a mais importante e pode realmente parecer bastante básica, é a questão do site, né? O site ele é o centro de toda a estratégia digital de qualquer empresa e qualquer projeto. O que acontece, né? Lá pelas tantas começam a vir as tendências, né, e as modinhas, e as pessoas começam a repetir tanto uma informação que lá pelas tantas ela parece que se torna verdade.
a gente, quando tira o foco do nosso site, né? Há um tempo atrás, por exemplo, o Facebook estava muito forte, as pessoas desativavam o seu site para ter apenas uma fanpage e fazer a divulgação pela fanpage. Até que um belo dia, o Facebook começa a cortar o acesso orgânico dos posts, né, dos impulsionamentos que a gente fazia ao natural, né, semanalmente, e aí com isso a empresa não tem mais resultado trabalhando o Facebook e por isso, vamos dizer, deixou de usar o seu site para fazer isso, perdeu o controle, perdeu o domínio do seu negócio. Tá? Então é muito importante que o site esteja muito bem organizado, bem estruturado, bem hospedado, tem uma boa velocidade e o site vai fazer muita diferença em toda essa estratégia. Passando o site, a gente tem o Google Analytics também, uma coisa bastante básica, mas eu pergunto para vocês, né? Quem é que olha diariamente o seu Google Analytics e realmente sabe quantas pessoas estão entrando no seu site? Né? A maioria das pessoas não está muito atenta a essa informação, e eu digo assim, né, que se a gente não está olhando o que está acontecendo dentro do nosso site, é como se a gente tivesse uma loja no shopping e a gente não estivesse dando a mínima bola para as pessoas que estão entrando lá dentro. As pessoas que estão entrando no nosso site, elas podem comprar o nosso produto, elas podem mandar uma mensagem, mandar um e-mail, elas vão ter um comportamento e a gente consegue, dentro do Google Analytics, né, ele pode até às vezes parecer um pouco complicado de analisar, por isso eu trago aqui duas visões para a gente dar uma olhadinha. A visão público-alvo, visão geral, por exemplo, traz todas as estatísticas principais do site. Então, nesse exemplo aqui, né, do mês de julho agora, a gente tem um site que teve 6.000 visitas durante esse mês, 4.600 usuários, 3 minutos e 15 de navegação, que é um tempo excelente. Esses 3 minutos e 15 eles vão se justificar mais para frente quando a gente falar a questão do blog. A taxa de rejeição dele é uma taxa de rejeição média, está em 50%, poderia ser melhor. O que é taxa de rejeição? Tipo, a pessoa não gostou e foi embora? Boa pergunta. A taxa de rejeição é aquela pessoa que entra no teu site, ela dá uma olhadinha na capa, vê que não era aquilo que ela queria e ela sai da tua página. Então ela aperta no botão de voltar do navegador ou ela fecha a aba do navegador e isso causa uma taxa de rejeição de 100%. Então, esses dados aqui, eles são a média dessa informação. Tem taxa de rejeição 100% e tem taxa de rejeição 0%, que bate ali nos 50%. 3 minutos e 15 é um tempo muito bom de navegação e é importante vocês também perceberem para comparar depois com a taxa de navegação do site de vocês. 3 páginas por visitante é um número altíssimo também. A outra visão, que vai ser a base daí para o restante da nossa conversa, né? É a de aquisição, visão geral também, onde a gente consegue enxergar exatamente de onde estão vindo as pessoas que estão visitando o nosso site. Então, nesse caso aqui, a gente tem um acesso orgânico muito bom, mais de 60% dos acessos vêm do orgânico. O acesso direto, a gente vê que a taxa de rejeição é 63%, é um número estranho, porque se o acesso direto é aquela pessoa que digita o endereço do nosso site no navegador, ela teoricamente sabe que ela está indo ali, mas ao mesmo tempo ela pode estar indo ali só olhar o número do telefone e estar saindo, vai dar uma taxa de rejeição um pouco mais alta. O social aqui, 400 acessos, a gente começa a entender que pode ser muito melhor trabalhado, é importante, óbvio que é muito importante trabalhar o social, e o pago também, mas aí o pago depende, né, de quanto a gente está investindo em anúncios, né, no Google ou alguma outra rede que esteja configurado nesse acesso pago ali. A gente tem várias outras fontes de tráfego também, né, a gente tem toda a questão de e-mail marketing, redes de display, vamos dizer, links de referência, né, outros sites que se relacionam com o nosso site, mandam visitantes para o nosso site e por aí vai. Passando para a dica 3, falar um pouquinho do tráfego pago e o tráfego orgânico, né, já entrando na questão do calçado, que eu acho que é muito importante para vocês entenderem em função dos grandes players, os grandes concorrentes que a gente tem no mercado calçadista, né, a gente começa com o tráfego pago, né, então eu tenho aqui a busca, né, de sapato para festa, e aí a gente tem sempre 4 anúncios no topo do resultado do Google. Tá? Antes era menos, agora já são 4 anúncios. Vocês podem perceber que o primeiro anúncio está muito bem montado, que ele ocupa quase metade da tela. Então isso, né, na questão da configuração da campanha de Google Ads é muito importante. E muito importante aqui a gente começa a entrar no assunto palavra-chave. Né? A gente tem 1.600 pessoas procurando por sapato para festa
todos os meses. Tá? Isso é uma média mensal dos últimos 12 meses que o Google disponibiliza para nós. E o valor do clique, caso vocês anunciem para essa palavra, ela é de 98 centavos. Isso quer dizer que se vocês configurarem uma campanha para essa palavra-chave com R$10 por dia, depois que o anúncio de vocês receber o 10º clique, ele não aparece mais e vai aparecer só no dia seguinte. Tá? Então é uma configuração bem específica que a gente faz para fazer esses investimentos de mídia. Junto do pago, então, a gente tem, né, o Facebook Ads, que envolve Instagram, várias outras redes, né? O Pinterest, ainda que foi falado hoje de manhã, ainda não tem anúncio pago no Brasil, mas é uma rede de acesso orgânico muito boa, vale citar. E temos uma infinidade de redes de display hoje, em tudo que é tipo de site, grandes portais. Vocês vão lá no rodapé, depois daquele comentário que tu pode deixar no post, tu tem lá vários postzinhos pequenos, nem sempre eles são muito confiáveis, né? Mas isso é uma rede de display. É um banner dentro de um site como o UOL, como Globo.com, onde tem uma imagem de algum produto que vocês podem clicar e ver o que está acontecendo. O tráfego orgânico, ao mesmo tempo, né, a mesma busca, sapato para festa, 1.600 buscas, valor do clique gratuito. Né? Eu aqui simplesmente rolei um pouquinho a página, cheguei nos primeiros resultados aqui, e como vocês podem ver, e é muito interessante isso, o terceiro resultado aqui é a Dafit. Tá? A Dafit é uma grande rede, imaginem quantos milhões a Dafit investe em mídia, né, para realmente no anúncio pago ter uma grande relevância, mas isso não quer dizer que vai dar para ela o primeiro lugar no ranking orgânico do Google. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, às vezes as pessoas perguntam, né, se influencia ou não. Não tem influência, teoricamente não tem influência, apesar também do algoritmo do Google não ser um algoritmo público, né? Ninguém sabe exatamente quais são todos os fatores que ranqueiam um determinado site. O alcance, né, orgânico do Facebook e Instagram, como já foi falado até pelo próprio Rafael, né, 4% de alcance orgânico. Pergunto para vocês, vale a pena fazer 3 postagens por dia em rede social? Sem impulsionar? Sem pagar um anúncio? Não vale, tá? Porque não é relevante, o engajamento sim, tem a história, né, de realmente viralizar, tem algumas técnicas que podem ser trabalhadas, mas imagina o tamanho da equipe que vocês precisam, né, para fazer um post na primeira hora, sair clicando lá enlouquecidamente para fazer aquilo se tornar relevante para o algoritmo do Facebook, que também ninguém faz nem ideia do que acontece lá dentro, porque, né, a cabecinha do Mark Zuckerberg muda de uma hora para outra sem aviso prévio, né? Passando então para a dica número 4, o blog é provavelmente uma das frentes mais importantes de toda a estratégia, e eu trago o blog justamente pelo básico, né? Lá pelas tantas pode ser que alguém comece a dizer que o blog não é mais moda. É, né? Já falaram isso, o blog não precisa mais cuidar dele. A gente ouve muito falar, né? Muito questionamento, às vezes, em relação a coisas básicas. O blog ele entra bem na categoria do e-mail marketing também, né? Quem está trabalhando bem o e-mail marketing hoje está ganhando muito dinheiro com o e-mail marketing, tá? As coisas elas não param de funcionar. O Facebook está em queda, mas ela não para de funcionar. Tem gente vendendo pelo Facebook e vendendo muito. Então, o blog ele é uma das formas que a gente tem para aumentar o número de páginas indexadas do site de vocês no Google, tá? Essa aqui é uma dica muito legal. Vocês podem pegar o navegador de vocês e digitar site : o nome do site.com.br. E aí vocês vão ver quantas páginas o Google catalogou das páginas que vocês publicaram. Talvez nem todas as páginas do site estejam catalogadas lá dentro. E aqui eu trago um exemplo de um projeto nosso da Mark, tá? O dolcemoda.com.br, que tem 138 páginas indexadas. De 138 páginas indexadas, nós temos 831 palavras-chave com ranking, que se forem digitadas, a gente vai ter alguma posição no ranking do Google dentro das 100 primeiras posições. E o tráfego que esse posicionamento orgânico nos traz, ele corresponde a como se a gente estivesse pagando R$388 para o Google, né, em anúncios. Tá? Então pensem assim, se o site de vocês tem 138 páginas, 200 páginas, 500 páginas, como é que a gente faz quando a gente se depara com os números da Dafit? A Dafit tem 9.340.000 páginas indexadas, 448 mil rankings, um tráfego correspondente a 5 milhões de reais. Tá? É um absurdo, os números absurdos.
Mais interessante ainda fica quando a gente vê os números da Netshoes. A Netshoes tem só 1,5 milhão de páginas indexadas, né? Muito menos que a da FIT, menos de 20%, mas tem 567 mil rankings. Então, vocês já começam a perceber que eles têm palavras melhores, com mais pessoas procurando, melhor posicionados. E o tráfego deles é de 10 milhões de reais. Tá? Isso é uma ferramenta que logo eu vou mostrar para vocês a seguir, mas essa ferramenta ela pode ser que não seja 100% exata, mas ela nos dá o mesmo parâmetro quando a gente analisar vários sites, um do lado do outro. Então, a gente se pergunta, né, como competir com esses grandes portais? E aí que eu acho que a gente chega no grande ponto, né, da palestra, que é a palavra-chave de cauda longa. Né? Todos já devem ter ouvido falar do livro Oceano Azul, né? Cauda longa. O que é cauda longa? A cauda longa é uma palavra-chave mais extensa, mais comprida. Então, se a gente procura só por sapato, o sapato é muito genérico, né? Pode ser qualquer sapato, sapato infantil, masculino e assim por diante. Tá? E aí a gente, nesse gráfico, entende um pouco melhor, né, que sapato é genérico demais, sapato preto muito genérico ainda, mas sapato preto feminino para festa de casamento é uma palavra-chave de cauda longa super específica. Se tiverem 10 pessoas procurando por essa palavra-chave, a gente vai conseguir fazer venda no orgânico. Tá? Então, é muito importante que a gente pense nas palavras-chave, comece a entender elas e qual que é a palavra-chave, né, de cada um de vocês, de cada projeto que vocês trabalham. Aqui, só para ter um comparativo, sapato para festa, 1.600 buscas, sapato social feminino para festa de casamento, 30 buscas por mês. Diminui bastante, mas no orgânico essa conversão ela vai acontecer, talvez até em 50%. Né? Daí é uma questão de a gente medir. Né? E como descobrir, então, os rankings, né, que o site de vocês tem? A dica número 6, então, a gente traz aqui uma ferramenta muito legal, uma ferramenta paga, mas que vocês têm alguns acessos gratuitos, que é o semrush.com. Nessa ferramenta, ele vai nos dar um extrato de todas as palavras que vocês têm ranking. Tá? Essas palavras elas vão estar listadas com o ranqueamento do lado. Né? Então, a gente tem ali Mundo da Moda Blog, primeiro lugar, mas o grande ponto é que a gente só tem 20 pessoas procurando por essa palavra-chave. Se tivesse 10 mil, a gente estava rico, né, com esse blog aí, com certeza. Ao mesmo tempo que cores que combinam com dourado, ali na terceira posição, nós temos 1000 buscas, e essas 1000 buscas, a terceira posição corresponde a 8% do tráfego que o nosso blog recebe em função desse ranking aí. A composição do tráfego orgânico ela é única e exclusivamente em cima dos rankings que o site tem. Tá certo? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é a palavra-chave de vocês? Vocês já pararam para pensar, né? Qual é o foco da capa do site de vocês? E aí a gente voltar e lembrar ali do site da Dolce Moda, né? A gente tinha 138 rankings para 138 páginas para 800 rankings, a gente tinha uma proporção de 1:7. Imagina se a Netshoes de 1,5 milhão de páginas tivesse essa mesma proporção. Eles teriam 8 milhões, 9 milhões de rankings, né? Então, cada página que vocês têm no site pode sim ter um ranking específico e mais de um ranking. Pode sim ter 5 rankings por página, 7 rankings por página, 10 rankings por página, que seria o ideal. A ferramenta para a gente descobrir as palavras-chave e entender um pouco melhor é o planejador de palavras-chave do Google, né, o Keyword Planner, que é a ferramenta onde a gente faz a programação das campanhas de ads do Google. Tá? Então, lá a gente entra, né? Pode clicar nesse botãozinho ali da esquerda, onde ele vai nos dar mais ideias de palavra-chave. Tá? E aí a gente tem aqui, por exemplo, né, digitei lá sapato para festa e sapato da moda, a gente tem um resultado. Né? Então a gente vê aqui botas femininas, 110 mil buscas, né, competição alta. Sapatos femininos, 110 mil buscas, né, todas as principais, mais genéricas, com altíssimo volume de busca, todas elas com a concorrência muito alta. E ali do lado a gente já tem um pouco dos valores de anúncio que a gente vai pagar. Então tem palavra que aqui está custando R$ 2,20, 94 centavos, R$ 1,85, e a gente vai configurar a campanha, né, para não gastar muito e conseguir realmente ter uma campanha muito efetiva quando for trabalhar com campanha paga. Tá certo? Chegando nos rankings do Google, né, para vocês entenderem a importância dele,
é justamente se preocupar em qual posição tu tem em cada uma das tuas páginas, cada uma das tuas palavras-chave. Por que isso, né? Porque 92% das pessoas simplesmente não acessa a segunda página do Google, né? Muita gente diz, né, que qual é o melhor lugar, né, para esconder um corpo, né? Na segunda página do Google. Né? Então, realmente as pessoas não visitam lá, e aí a gente tem uma proporção, um percentual que a gente vê e entende como é que é distribuído em relação à posição que a nossa página está na primeira página dos resultados. Então, se a gente está na primeira posição para uma busca, né, uma palavra que tenha 1000 buscas, e a gente pega 33% desses cliques, isso são 330 acessos por causa desse ranking. Tá? Segunda posição, 15%, terceira posição, 9%, e assim vai se distribuindo. Então, né, nona posição pega 1%, se for uma palavra-chave, né, de 110 mil buscas, como a gente viu antes, talvez seja relevante. E ao mesmo tempo, daí é importante, né, uma palavra-chave, ela pode variar, inclusive, né, ela varia de computador para computador, tá, o resultado das buscas, por causa do histórico de vocês, e de geolocalização para geolocalização. Tá? Cada lugar que a gente faz uma pesquisa, a gente vai ter um resultado diferente. E cada combinação de palavras vai alterar um pouco o ranking. Então, se a gente tem uma palavra-chave um pouco menor, né, que a gente está bem posicionado, uma palavra um pouquinho mais extensa, vamos dizer, essa menor a gente está na 10ª posição, e uma mais extensa numa determinada região, a gente pode estar na 5ª posição. Então, isso aí vai compor realmente, né, todo o nosso acesso. É importante também vocês saberem que apenas 15% das pessoas clicam efetivamente nos anúncios. Tá? Já é natural as pessoas pularem os anúncios e clicarem no primeiro resultado orgânico, principalmente porque às vezes a gente encontra um anúncio que não tem nada a ver. Né? Tu bota uma palavra-chave lá e vem um anúncio de São Paulo e é um serviço que tu quer fazer na tua própria cidade, tem uma campanha que está mal configurada, pode ter uma pessoa de outra localidade anunciando para ti, e aí tu já não dá muita bola, e muita gente tem um pouco de desconfiança em relação a isso. A nona dica, então, é a frequência de atualização. Tá? Totalmente relacionada com o blog, mas não só o blog, as páginas institucionais elas também podem ser atualizadas, e diz muito respeito ao seguinte, né? Pense então que o Google é uma banca de revistas. Né? Qual é a revista que o Google vai botar na vitrine da banca dele? É um site que não é atualizado há mais de 6 meses, ou é um site que é atualizado toda semana? É a revista que vem toda semana, né? Então, é muito importante, né, que se faça uma atualização constante. Para isso, a gente tem um recurso muito bom, que é o blog, que nos ajuda a crescer o projeto e também manter o site atualizado. Óbvio que essas postagens elas têm que ser otimizadas, o ideal que seja, e que vocês entendam cada vez mais de otimização. Tá? E muito importante também, a otimização, como foi falado anteriormente, ela serve para tudo. Ela serve para o Google, ela serve para o Facebook, ela serve para o LinkedIn, todo mundo trabalha a palavra-chave. Então, tu saber combinar as palavras que realmente estão sendo procuradas vai fazer muita diferença no negócio de vocês. Dica número 10, é uma das dicas, tá? Eu trabalhei 8 anos com a Dumont, com a Capodarte, trabalhamos com o Ortopé também, tá? Eu via todo semestre ser feita uma coleção nova, um site novo, publicado o site, terminava a coleção, tira tudo do ar e bota tudo novo mais uma vez. A gente pode demorar até 6 meses para conseguir um determinado ranking de uma determinada palavra-chave, né, com alguma das páginas do nosso site. A gente não pode, teoricamente, simplesmente quando termina a coleção, deletar tudo que o nosso site tinha e colocar um site novo no ar. Tá? O site cria autoridade ao longo do tempo. Para mim, o requisito tempo de existência do site é o mais importante do Google. Tá? Então, é importante que vocês valorizem as páginas e os rankings que vocês têm, e fazendo um trabalho bem feito, vocês conseguem transferir toda a autoridade que foi construída num site para um site novo. Eu não estou dizendo que o site não pode ser atualizado. Tá? E ao mesmo tempo, né, como é que tu vai competir com um site que tem, de repente, 500 produtos e 500 páginas contra um site como o da FIT, que tem 9,5 milhões de páginas indexadas? É fundamental que vocês entendam que o site tem que crescer, esse trabalho é contínuo, ele é constante e cumulativo. Né?
tudo na nossa vida é cumulativo, né? O nosso currículo ele vai aumentando, a nossa empresa vai crescendo. Tu não derruba a empresa inteira para construir uma sede nova do zero, depois que tu passou 2 anos lá e não estava mais satisfeito com aquilo, né? Uma dica até que eu não ia comentar, mas é uma dica bem especial, aquela história da página em construção. Pior coisa que alguém pode fazer é aquela história assim, né? O nosso site está muito ruim, a gente não tem tempo agora para ver isso. Manda botar uma página em construção lá, que depois a gente resolve. A página em construção vai matar todos os rankings do site de vocês e realmente vocês vão perder muito com isso, né? Então é importante que vocês tenham atenção a isso. No meio do calçado eu sei que a frequência é muito grande de atualização, mas vocês podem tentar manter o ranking, né, de um ranking antigo para um ranking novo e fazer a transferência de autoridade. Tá legal? Meu recado era esse, né? Aqui eu tenho os meus contatos e nesse linkzinho aqui, caso alguém queira receber uma análise gratuita do seu site, é só acessar o mark.com.br/sneak. E era isso. Muito obrigado. Ai, que legal! Olha, muito bom. Temos perguntas, Beta? Sabe, Léo, eu queria adicionar, se a pessoa está vendo isso pela primeira vez, pode assustar, mas eu queria dar o meu depoimento. Eu aprendi a fazer isso. Tá, já fiz as palavras-chave, já troquei uma por uma, fiz o SEO de cada palavra do meu site e tudo. Então, gente, se eu aprendi, qualquer um pode aprender. Vamos ver aqui. Qual a sua dica para conversão por e-mail marketing? Você tem alguma dica para conversão por e-mail marketing? Olha, aí que eu acho que está o grande ponto do marketing digital hoje, tá? O e-mail marketing é uma das frentes que a gente pode trabalhar. E eu sempre trabalhei em agência tradicional, né? A minha agência, nos 8 anos de Dumont, ela era 100% tradicional. Quando a gente entra no digital, cada nicho, cada foco, cada fonte de tráfego, ela é um universo à parte, né? Ela é realmente muito grande e a gente precisa se aprofundar muito dentro de cada uma delas, né? Então, hoje a Mark, por exemplo, é super especializada, né, em tráfego, principalmente o orgânico e o pago. A gente não trabalha tanto em e-mail marketing, tá? Mas o e-mail marketing, né, trazer um pouquinho assim, a gente precisa segmentar muito bem o que a gente está fazendo hoje, né? A gente não pode simplesmente mandar um e-mail em massa para toda a nossa base, né? Tu tem lá uma base de 10 mil usuários, elas não têm a mesma idade, elas não moram no mesmo lugar, e tu vai oferecer o mesmo produto, né? Então, a frequência ela tem que ser muito bem pensada, mas a segmentação mais ainda, né? Todo mundo aqui é único, né? Todo mundo quer coisas diferentes, pensa diferente e busca realmente se diferenciar um do outro nesse sentido. Então, o e-mail marketing não tem a mágica, né, do texto ou ficar mandando massivamente o e-mail, mas tu agradar a pessoa com atendimento personalizado, né? Eu acho que identificar e acompanhar marcas que fazem esse tipo de atendimento. Nós temos um projeto muito legal aqui em Montenegro, de uns amigos nossos, né? Que é o projeto da Dobra, né? Que faz carteiras de papel, né? O atendente da Dobra é um cachorro, né? É o Batman, né? E o atendimento que ele dá para cada uma das pessoas é no detalhe. Ele para olhar aquela mensagem, né? Ele responde com carinho, com cuidado. E se o e-mail marketing chegar realmente preocupado com os interesses daquela pessoa, realmente vai fazer diferença e ela vai acabar comprando, né, eventualmente. Mas tem que ter muito cuidado. Eu acho assim, ó, a agência, né, a agência tradicional parece que ela está meio sem saber para onde ir, tá? E tem muito profissional de publicidade que está aí no mercado que as marcas elas têm que trazer profissionais para dentro da sua equipe para também poder se aprofundar em cada uma dessas áreas. É muito importante ter agências competentes dando suporte no digital para vocês, mas ter uma equipe interna é fundamental para o sucesso também da empresa de vocês. Não adianta deixar uma pessoa no marketing respondendo mensagem, né, que entra pelo site o dia inteiro, tendo que às vezes empacotar o produto, largar no correio, cuidar de toda a operação, sem tu ter uma estrutura melhor organizada. E a gente tem que pensar isso, né? Tá todo Você mundo... falou tem que olhar o Analytics todo dia. Que horas? Né? Precisa ter alguém, né? Não é todo dia, mas tem que dar uma olhada, tem que ter noção, né? O teu site tem 10 acessos por dia, tem 100 acessos, Então, tem 1000 acessos. Lá olhando. Se eu te pergunto, tu sabe quantos acessos tem o teu site? Então, tu tem que saber, né? Exatamente.
Bom, muito bem, obrigada. Temos mais uma pergunta. Quais suas dicas para a geração de leads B2B? Olha, o B2B daí é um ponto importante, né? A palestra do Rafael deu várias ideias, né? A gente tem que entender qual é a rede que funciona melhor para o nosso negócio. E isso aí só vai acontecer testando a rede, né? Não adianta nada daqui a pouco a gente começar a acreditar, poxa, o Facebook está em queda, cada vez com menos, né, audiência menos qualificada, mas talvez o teu público ainda está no Facebook. Então, tu precisa testar as ações em cada uma das redes. Eu sei que às vezes a gente não tem verba para fazer tudo, mas também um pouco de instinto, né, para entender o B2B, né? Ele é LinkedIn, né, o sapato. Eu não sei se o Twitter funciona para o sapato, mas se tu tiver um Twitter genial que trate de sapato também, daqui a pouco tu vai converter, né? E o B2B hoje, o LinkedIn realmente tem muito engajamento, está funcionando muito bem, né? Mas tem que ter alguém que faz a postagem, olha o resultado, olha a estatística, olha o engajamento, vê quantas mensagens chegaram, para daí tomar uma decisão e ver qual é a próxima ação que vai ser tomada. Não dá para sair fazendo e não olhar mais o detalhe, tá? Imaginem a estrutura que a Dafit tem lá na sede deles, a quantidade de pessoas trabalhando com isso, tá? E daqui a pouco tem uma pessoa no marketing, 2 pessoas, 3 pessoas, não dá para comparar muito bem, né? Perfeito. Muito bem, essa aqui é uma pergunta do Patrick. Ainda vale a pena, ou talvez do Patrick, ainda vale a pena investir em ads de palavras-chave curtas? Ou é melhor apontar o orçamento apenas para long tail? Olha, mesma história do teste, né? Daqui a pouco vale, mas a palavra curta ela é muito genérica, né? A pessoa digita aquilo, o que tem na cabeça dela que ela está esperando encontrar. Então ela vai clicar 3 vezes, né, em 3 anúncios, em 2, 3 páginas orgânicas, até encontrar o que ela quer. E as pessoas estão ficando mais inteligentes em relação à palavra-chave. Palavras-chave cada vez mais elaboradas, mais complexas, mais extensas, porque a pessoa quer digitar uma vez, dar o enter e achar no primeiro resultado o que ela precisa. Então, tem que ser testado, tá? É até, né, pode ser engraçado, mas R$2, R$1,50 a palavra-chave ainda é um custo baixo. Existem nichos aí que tem palavra-chave de até R$50 no anúncio, R$5, R$10. Então, tu imagina tu anunciar a R$1,50 e precisar de 10 cliques para fazer uma conversão. Tu já sai R$15 negativo naquela venda, né? Então, tem que testar. Se tu vai trabalhar a palavra-chave, te especializa nisso. Vai a fundo, entendam as palavras-chave, o gerenciador de anúncios, né? Entendam bem como é que funciona todo o sistema para poder identificar as métricas, né? A palavra está com uma baixa taxa de clique, ela está dando menos conversão. A conversão do clique no anúncio ela pode ser medida dentro do site, por palavra-chave. Então, tu está anunciando uma palavra genérica, se não está convertendo, tira fora, testa outra, testa de novo, testa palavras um pouco mais extensas, usando essa base inicial da palavra, e assim tu vai desenvolvendo e fazendo testes. Perfeito, dá um pouco de trabalho, mas funciona. Isso muito aí. bem, muito obrigada, Obrigado. Leonardo. Até mais. Obrigada. Eu estava procurando um adesivo e eu achei. Olha onde ele está, ó. Tchurum! Muito obrigada.